Então, quando esse potencial de repouso ele é alterado, né, ocorre um estímulo, pode ser gerado, então, como já dito, um potencial excitatório pós-sináptico, que é quando ocorre a diminuição do potencial elétrico pós-sináptico, ou seja, a despolarização, a célula se torna mais positiva dentro do que fora, o que se deve principalmente ao influxo de sódio, com algumas exceções que serão estudadas. Então, nesse caso, quando esse potencial pós-sináptico excitatório, quando essa despolarização atinge o limiar de excitação, quando torna-se possível, então, a estimulação da abertura dos canais de voltagem dependente no axônio, é gerado o potencial de ação. Já o potencial pós-sináptico inibitório, nós teremos o aumento do potencial elétrico pós-sináptico, ou seja, a hiperpolarização, a negativação, a intensificação da negativação dessa célula. Então, ela já é negativa internamente no repouso, ela se torna mais negativa ainda, impossibilitando a geração de um potencial de ação, portanto, que é um evento caracterizado por despolarização. Então, como a célula hiperpolariza, não tem como o axônio sofrer uma despolarização e geração do potencial de ação. Então, a hiperpolarização, em geral, ocorre por abertura dos canais de potássio e de cloreto, ou de cloreto, né, onde a gente tem, no caso do potássio, o efluxo de potássio, a perda de carga positiva, e no caso do cloreto, o influxo do cloreto com a aquisição de carga negativa, deixando a célula mais negativa ainda. No caso dos potenciais pós-sinápticos, eles, diferente dos potenciais de ação, não são regenerativos. Então, essa despolarização ou hiperpolarização da célula depende, como também já foi dito, dos canais ligante dependentes. Apenas enquanto esses canais, os neurotransmissores estiverem ligados aos receptores, é que os canais estarão sendo abertos ou fechados e possibilitando assim a despolarização e hiperpolarização. E essa despolarização e hiperpolarização nessa região não vai ter participação, nesse caso, dos canais voltagem dependente. Então, vai se perdendo essa alteração de carga nessa região de dendrito, de axônio, apenas na região do axônio, que é onde a gente tem a geração do potencial de ação, é que essa despolarização ela é regenerativa, em virtude de que os canais são voltagem dependente. Então, à medida que vai essa porção celular despolarizando, outra porção desse axônio vai também sendo estimulada pela abertura dos canais de voltagem dependente e assim por diante, diferente do potencial pós-sináptico excitatório ou inibitório. Então, aí já mostrando a região de axônio, né, com a geração do potencial de ação, diferente do potencial pós-sináptico excitatório e inibitório, que não é regenerativo, ele é sim um evento regenerativo, explosivo, é um sinal elétrico, né, portanto, como a gente já falou, porque são as cargas iônicas, as cargas elétricas, e é iniciado no segmento inicial do axônio e é responsável pela propagação de sinais elétricos sem decréscimo, né, justamente por ser regenerativo, em sua magnitude. Então, o potencial de ação ele é gerado, como também já comentamos, quando o potencial pós-sináptico excitatório atinge o limiar de excitação. Mesmo que haja uma competição entre diferentes neurônios, fazendo sinapse com esse determinado local, né, com essa determinada célula-alvo, esse determinado neurônio, quando esse potencial pós-sináptico excitatório, mesmo sofrendo a ação dos neurônios inibitórios, ele consegue atingir o limiar de excitação, a gente tem a geração do potencial de ação. E a geração, esse potencial de ação, né, esse impulso nervoso, ele dura milésimos de segundo. Então, é uma informação muito rápida, uma condução muito rápida. Então, como um ciclo de potenciais de ação, e para a gente entender melhor o que é um limiar de excitação, nós temos dois possíveis exemplos da gente citar. Então, um é o ato de ligar um carro, né? Então, quando a gente toca na chave apenas, esse carro estanca. Então, isso quer dizer que o potencial pós-sináptico excitatório ocorreu. Então, houve o estímulo, houve a geração do potencial pós-sináptico excitatório. O carro ele fez que ia ligar, mas ele morreu.
Então, teve o potencial pós-sináptico, seja ele excitatório ou inibitório, mas não teve potencial de ação. Já quando esse estímulo é um pouco maior, nós temos um potencial pós-sináptico excitatório suficiente para gerar o potencial de ação. E aí, se a gente for pensar em todo o ciclo do potencial de estimulação dessa célula nervosa, nós vamos ter a descarga como o melhor exemplo. Então, quando a gente toca também apenas nessa descarga, não há um estímulo suficiente para que a tampinha, o tampão que fica na região da caixa, ele se abra, permitindo um fluxo contínuo da água. Então, nesse caso, a gente apenas gerou o potencial pós-sináptico. Já quando esse estímulo é suficiente, é atingido o limiar de excitação e o potencial de ação é gerado. Então, veja aqui, a descarga só vai parar de jogar água quando acabar essa água. Então, aí ela repolariza, né? Então, ela enche novamente para que um novo ciclo aconteça. E é assim que funciona o ciclo de atividade nervosa. Então, essa célula, ela, quando ativada, ela vai, e alcançado o limiar de excitação, ela vai gerar esse potencial de ação, ele vai ser, né, conduzido, e apenas quando finalizada a despolarização e a repolarização continuada dessa célula, quando ela estiver totalmente repolarizada, é que ela responde a um novo estímulo. Antes disso, ela não consegue responder ao novo estímulo. Então, assim, nós temos, para a geração do potencial de ação e conclusão desse ciclo de atividade nervosa, uma série de eventos relacionados justamente aos canais iônicos e aos íons, né? Entrada e saída desses íons. Então, primeiramente, quando a célula ela é estimulada e gera um potencial pós-sináptico excitatório, e esse potencial pós-sináptico excitatório atinge o limiar da excitação, são abertos os canais de sódio, né, voltagem dependente na região do axônio. E nós temos um grande influxo de sódio. Por outro lado, os canais de potássio, eles têm uma abertura mais lenta. Então, eles vão se abrindo mais lentamente, justamente quando os canais de sódio já estão se fechando. Então, a gente vai ter, pelo influxo de sódio, a despolarização e pelo efluxo de potássio, a repolarização dessa célula. Então, a despolarização, ela é uma despolarização rápida e notória, e a repolarização, portanto, como os canais eles são de potássio mais lentos, inclusive, ela é mais gradual e é progressiva. Então, veja aqui na imagem, a gente vê justamente a célula se repolarizando e se despolarizando. Então, essa despolarização, ela vai excitar os canais voltagem dependente da região seguinte, e aí ela vai despolarizar, ao mesmo tempo que a região anterior, ela repolariza. Então, é um processo continuado. E aí, apenas quando essa célula está totalmente repolarizada, lembrando que ela vai responder novamente a um estímulo. Então, lembrando que a despolarização, ela grandemente está relacionada à abertura dos canais de sódio, voltagem dependente, né, no caso a geração aí já do potencial de ação, onde nós teremos o influxo de carga positiva, que é a carga do sódio, e a repolarização, fechamento dos canais de sódio e a abertura dos canais de potássio para que ocorra efluxo de potássio. Então, esse é o ciclo completo do estímulo nervoso, né? A gente tem a despolarização, posteriormente nós vamos ter uma hiperpolarização, na verdade, o equilíbrio dessa carga para o potencial de repouso, e somente então nós temos um novo ciclo. Então, a repolarização, ela vai de um processo de hiperpolarização a o retorno ao repouso. E nesse processo, nós temos um período refratário, onde não é possível gerar potencial de ação, que é justamente, né, a fase ligada à despolarização em si. Então, que é o período refratário absoluto, é quando ocorre esse processo de despolarização em si, e o relativo é após a repolarização.
Quanto à velocidade de condução do impulso nervoso, né, a gente já comentou, inclusive, que isso vai depender da mielinização do axônio. Nós temos axônios que são mielinizados e temos axônios amielínicos. Os axônios amielínicos são finos e a condução é lenta porque não tem a bainha lipídica de isolamento para que a condução seja saltatória. Então, ao longo de todo o axônio vão ter canais iônicos e eles voltagem independente, eles precisam ser ativados um a um para que ocorra essa condução da informação, que nada mais é do que essa carga, essa corrente iônica. Já os mielinizados, eles têm, né, já viu isso, a bainha de mielina, interrompida pelos nódulos de Ravier. Esses nódulos de Ravier, eles são os locais, como nós podemos ver na imagem, que tem grande concentração de canais iônicos. Então, ao longo da bainha, não ocorre esse influxo ou efluxo de íons, apenas nos nódulos de Ravier. Por isso, a condução é saltatória. À medida que abrem-se os canais no primeiro nódulo de Ravier e ocorre um influxo de sódio, esse sódio ele adentra essa célula, essa porção citoplasmática dessa célula, né, na região do axônio, e isso vai ser o estímulo para que os canais iônicos no outro nódulo de Ravier, no nódulo de Ravier seguinte, eles se abram, tem influxo de sódio e novamente, né, faça esse estímulo no nódulo de Ravier seguinte até o terminal nervoso com liberação do neurotransmissor. Por isso a condução é saltatória. A gente não tem que ter a abertura canal por canal ao longo desse axônio, mas sim entre nódulos de Ravier. Então a condução ela é muito mais rápida. E aí, no caso de falhas, né, nessa mielinização, nós teremos problemas com a condução do impulso nervoso, que são problemas de cunho neurológico. É importante também salientarmos que na condução do impulso nervoso, né, novamente lembrando, não ocorre sinapse de célula com célula. Então, um neurônio ele pode fazer sinapse com centenas de outros neurônios. De forma que, desses outros neurônios, ele pode sofrer estímulo ou inibição. Então, pode ser uma sinapse do tipo excitatória ou inibitória, para geração de potencial pós-sináptico excitatório ou de potencial pós-sináptico inibitório. Então, por isso que sempre o potencial de ação, ele é um processo resultante, né, como já dissemos, da diferença entre o potencial pós-sináptico excitatório e o potencial pós-sináptico inibitório. E aí, se dessa diferença resultar um potencial pós-sináptico excitatório suficiente para atingir o limiar de excitação, aí sim nós temos o potencial de ação sendo gerado. Esse potencial de ação, ele também é o resultado, né, de um processo de somação. Então, nós temos a somação de estímulos dessa célula nervosa alvo ou de outra célula alvo. Então, nesse caso, né, quando a gente fala de somação, é a soma dos potenciais excitatórios sobre essa célula para a geração do potencial de ação. Então, veja que na somação nós temos duas possibilidades, a somação espacial e a somação temporal. A somação espacial, como o nome diz, dentro de um espaço nós temos vários neurônios ao mesmo tempo realizando sinapse excitatória com aquela célula-alvo. Então, na somação espacial, nós temos várias células nervosas excitando uma outra célula, a fim de que o potencial pós-sináptico excitatório gerado nesta seja capaz de gerar um potencial de ação. Enquanto que a somação temporal é uma única célula nervosa estimulando uma outra, de forma que, sequencialmente, ela vai estimulando, né, somando o estímulo gerado nessa célula-alvo, a fim também de que alcance um potencial pós-sináptico excitatório capaz de gerar um potencial de ação. Entretanto, essas duas somações têm um grande diferencial. A somação espacial é uma somação completa, total. Os estímulos se somam por completo, porque ocorrem ao mesmo tempo.
Já a somação temporal, não. Veja que uma única célula, ela despolarizou, liberou seu neurotransmissor, repolarizou, novamente, teve todo o estímulo sobre essa célula seguinte. Então, são estímulos que se perdem. Ela apenas tem uma área de interseção entre estímulos, de forma que aí nós temos uma soma também, mas bem menos eficiente. Também não quer dizer que a somação espacial ela ocorre independentemente da temporal. Elas podem sim ocorrer ao mesmo tempo, e ocorrem. Então, aí a área de interseção é justamente a somação temporal, né, uma somação parcial, e a somação espacial, uma somação total. Novamente lembrando, as imagens obtidas para a realização dessas aulas foram do Google Imagem, não nos cabendo qualquer direito, portanto não devem ser as aulas gravadas, baixadas ou compartilhadas. Somente devem ser acessadas via sistema AVA. Até a próxima!